No Encontro com Jesus de hoje, vamos conversar sobre o encontro com os magos do Oriente. E esse texto está relatado em Mateus 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o príncipe que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Bom, hoje nós vamos conversar sobre 3 homens conhecidos como magos do Oriente. A palavra grega usada aqui é magoi. Magoi significa mago, sábio ou astrólogo. Os magos são filósofos, são sábios que observam e que estudam os astros do céu e que por isso percebem um fenômeno astronômico diferente e especial no céu do Oriente. A tradição cristã reservou alguns nomes para esses 3 homens e os identificou como reis. Mas a Bíblia mesmo não nos relata nem nomes, nem se eles são reis. Apenas diz o que eles fazem. Eles são astrônomos. Eles são magos do Oriente. Nós sabemos que eles vêm do Oriente, mas não sabemos exatamente de onde. Talvez eles fossem da Pérsia, da Babilônia, da Arábia. E o evento astronômico descrito mais aproximado com o relato bíblico, no mesmo período da história, né, data ali do ano 5 a.C., na China. Os chineses eles relataram que aconteceu um fenômeno na região aproximada que Mateus cita para este evento dos magos do Oriente. Esses sábios do Oriente são também comumente identificados por meio dos presentes que eles levam para Jesus. E a tradição cristã conservou um significado para cada um desses presentes. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Onde foi que aconteceu esse encontro? Bom, esse encontro começa lá no céu do Oriente e ele vai passar por Jerusalém, onde os magos se encontram com o rei Herodes, o Grande, porque houve também outros Herodes, né, ao longo da história, que são seus descendentes, e acaba acontecendo de fato ali, cara a cara com Jesus, com o menino recém-nascido Jesus, em Belém da Judéia, onde Maria deu à luz a Jesus. O que foi que aconteceu
aconteceu nesse encontro com Jesus? Os magos do Oriente identificam então um fenômeno especial com uma estrela, e pela forma como eles descrevem no versículo 9, vamos só reler o versículo 9, né? Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Esse relato da forma como a estrela se movimenta, né? A forma como ela aparenta indicar um lugar, né? Como se ela estivesse caindo num determinado lugar, apontando para uma determinada direção, isso se aproxima do relato do que seja um cometa, né? O cometa nada mais é do que o cometa, como é que se desenvolve, né? O cometa ele aparece e se desloca no céu de forma bem lenta, né? Com estrelas que vêm ao fundo do cometa, e normalmente isso acontece numa progressão de 1 a 2 graus por dia. Então dá aí para numa toada, né, de caminhada, alguém ir seguindo esse cometa. E à medida em que esse cometa ele segue, né, adiante, como a Terra é redonda, a sensação é que ele está caindo, e assim ele vai começar a apontar numa determinada direção. Então isso se aproxima aí do evento que é narrado pelo evangelista Mateus aqui no encontro dos magos do Oriente com Jesus. O relato chinês data do ano 5 a.C., né? E condiz com a localização que Mateus cita. E o relato chinês sobre esse evento astronômico diz que essa estrela ficou visível por 70 dias. Então, esse encontro aconteceu em Belém da Judéia, trazendo aqui à memória a profecia de Miqueias 5, versículo 2. Mas a citação aqui não é literal, não é idêntica ao que está escrito lá em Miqueias 5, 2. É uma releitura, né? Com a apropriação da interpretação do evangelista Mateus, dos primeiros cristãos, do primeiro século, né, da era cristã. E aí ele diz então: e tu, Belém Efrata, ou Belém da Judéia, não serás a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o príncipe que apacentará o meu povo Israel. Algumas traduções da Bíblia dizem que de ti sairá o guia, mas a palavra realmente original aqui é traduzida por príncipe. Então daqui sai também a ideia dos magos buscarem um príncipe, alguém que vai ser rei dos judeus, né? Nasce como príncipe para depois herdar o trono. E conforme o Evangelho de Mateus relata, Jesus nasce em Belém porque Maria e José foram até Jerusalém atender a convocação de Herodes o Grande para um recenseamento do povo. Então eles subiram, e quando eles estavam lá em Jerusalém, voltando para a terra de Nazaré, que é a cidade onde eles moram, completam os dias da gestação de Maria, e eles têm que fazer uma parada não prevista aqui, né, não planejada, para o nascimento de Jesus. Os magos vindos do Oriente, eles desejam adorar o Messias indicado por essa estrela. E ao chegar em Jerusalém, como eles sabem que esse é um príncipe, né, que está sendo indicado por essa estrela, eles procuram pelo rei. Provavelmente o rei saiba onde foi que nasceu o príncipe, né? Mas eles têm o que de informação para tirar essa ideia de que esse evento da natureza estava indicando o nascimento de um príncipe. Provavelmente esses homens conheciam a profecia de Balaão, que está relatado lá em Números 24, na parte B do versículo 17.
A profecia de Balaão diz assim: uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Uma estrela indicando alguém que tem o cetro na mão. Quem tem o cetro na mão é o rei. Então, Herodes o Grande, que é um homem violento, ciumento e assassino de todos os seus rivais e até daqueles que possam oferecer qualquer ameaça para ele, né? Ao longo da história, ele executou muitas pessoas por causa de imaginar que alguma pessoa pudesse ameaçar o seu trono. Herodes fica ali atormentado. A palavra grega que é utilizada nesse trecho do texto bíblico é perturbado. E diz que junto com ele toda Jerusalém ficou perturbada. Porque imaginem só, eles sabem que Herodes é um homem violento. E ele já tinha executado inúmeros massacres por causas banais. Então imaginem, né? Agora dizer que tem alguém entre os judeus que se diz ser rei, que se diz ser príncipe, que vai assumir o trono no lugar dele, ele fica louco da vida. E agora os judeus também estão com medo, estão perturbados, atormentados, porque eles sabem que lá vem chumbo grosso de Herodes para cima dos judeus. E aconteceu de fato um massacre de extrema violência promovido por Herodes o Grande. Ele manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos com o intuito de aniquilar qualquer possibilidade de alguém entre os judeus assumir o trono no seu lugar. Jesus é salvo aqui por uma divina advertência, né, dada a José por meio de um sonho, dizendo que é para ele pegar a família e fugir para o Egito. E ali é que vem então uma outra releitura de um texto do Antigo Testamento que está lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, quando diz: do Egito chamei o meu filho. Aqui o profeta Oséias está relembrando já a história de libertação do povo de Israel pelas mãos de Moisés, né? Quando libertou o povo no Êxodo. E o evangelista Mateus faz então uma nova releitura, dizendo: olha, ele saiu de Belém conforme o prometido, ele nasceu lá, né? E ele foi até o Egito, assim como Deus chamou Moisés do Egito, ele também chamou Jesus do Egito para ser o libertador do seu povo. O texto relata então que ao encontrarem Jesus, os magos o adoram e entregam presentes para ele. Os presentes são ouro, incenso e mirra. O ouro representa a realeza de Jesus. O incenso representa a divindade para Jesus, porque era comum que as pessoas queimassem incenso e que esses incensos eram identificados como as nossas orações, que sobem até os céus e que entram nas narinas de Deus. Então é um presente para a divindade de Jesus. E a mirra, que é um perfume, é usado por pessoas. Então, a mirra que representa a humanidade de Jesus, celebrada por meio desses presentes que os magos entregam. A atitude desses magos de entregarem presentes era algo comum, né? Como um costume oriental, de presentear as pessoas eminentes, as pessoas importantes ao serem visitadas. Tem algo que chama muita atenção nesse relato de adoração dos magos, é que ao verem Jesus no colo de Maria, o texto bíblico é até redundante quando ele diz que eles tiveram um grande e intenso júbilo. É muito interessante isso no original do grego, porque ele é redundante quando ele diz que eles se alegraram grandemente
com muita alegria, né? Então é algo que transcende a eles, né? É aquela coisa do sorriso de orelha a orelha, né? A alegria intensa ao verem o menino Jesus. Bom, concluindo aqui esse encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus, os magos se deslocam de longe para adorar o menino Jesus, para se encontrar com Jesus. Eles dão um testemunho sobre a messianidade de Jesus, ou seja, ele é o Salvador. Nós reconhecemos que ele é Deus entre nós e reconhecemos que ele é 100% Deus, mas 100% humano. Aqui a gente não sabe da intencionalidade dos magos ao fazerem isso, mas a gente sabe da intencionalidade de Mateus ao relatar isso. Porque ele dá pra gente aqui, ele queria deixar, né, para os primeiros cristãos, para os primeiros leitores do Evangelho de Mateus, essa doutrina, né? E essa convicção de que Jesus é Deus entre nós, e aqui ele nasce como um bebê, ele nasce como um ser humano, ele vem ao mundo sendo humano para nos salvar por sua divindade. Isso é fantástico, né? E é algo que os primeiros concílios dos primeiros séculos da era cristã definiram a partir de textos como esse de Mateus. Esses reis magos, esses 3 homens que vieram do Oriente, eles correram um risco de morte para adorar a Jesus, para se encontrar com Jesus. E mesmo assim, eles não desistiram, porque provavelmente eles perceberam o clima na visita ali na casa de Herodes. Mas não desistiram e não se afugentaram. Eles vão e encontram-se com Jesus para adorá-lo. Eles não vão pedir nada. Eles não vão buscar nada. Eles vão apenas adorar a Jesus. Quantas vezes nós buscamos um encontro com Jesus apenas para adorá-lo? Na maior parte das vezes nós buscamos cura, milagres, que ele realize os nossos pedidos, os nossos planos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Mas quantas vezes nós vamos ao encontro de Jesus pura e simplesmente para adorá-lo, para reconhecê-lo, para reconhecer quem ele é em nossas vidas? Nesse Natal nós precisamos de um encontro como este. Um encontro que saiba reconhecer a grandeza de Deus, até mesmo nos pequeninos e frágeis bebês. Um encontro que saiba perceber o que Deus quer nos dizer nos sinais da própria natureza, assim como os magos puderam perceber naquele sinal daquela estrela, daquele cometa, que Deus estava falando com eles. E nós precisamos também trazer à tona este encontro para os dias atuais, para que no nosso Natal haja grande e intensa alegria. Mais do que nunca, nós estamos precisando do Natal de Jesus para a nossa alegria, para a transformação do nosso estado de emoção e de sentimento. Que seja esse um encontro natalino, um encontro de grande e intenso júbilo na vida de cada um de nós e das nossas famílias e comunidades de fé. Que Deus te abençoe. Tenha um belo encontro com Jesus.